Serviço de mototáxi. Vocês se lembram demais desse serviço, né? Há algum tempo isso era comum pra caramba, uma modalidade de transporte mais barata, mais viável e tal. Só que nós vimos com o passar do tempo que, infelizmente, é um transporte de risco. Claro, quando você está sobre duas rodas, você corre mais risco, naturalmente falando, comparando com quem está dentro de um carro. E por isso que esse serviço foi proibido aqui em São Paulo. Hoje é proibido. Só que essas empresas de aplicativo, a Uber, a 99, estão voltando com esse tipo de serviço. Estão oferecendo transporte via aplicativo de motos sobre duas rodas. Óbvio que a prefeitura, não somente aqui de São Paulo, mas do Rio também, as prefeituras estão preocupadas. Chegaram a proibir. Só que me parece, Ana, que as empresas não estão levando muito isso em consideração, não. E eu já ouvi dizer que está rolando esse tipo de transporte via aplicativo, principalmente na Zona Leste de São Paulo, está mais intenso na Zona Leste, a contragosto da prefeitura. A contragosto, né? E é contra a lei, contra a determinação. E esse que é o grande problema, né? Porque se fosse a contragosto, mas tivesse liberado, não está. E esse é o grande problema. Por enquanto, esse serviço não está legalizado, depende de regras que a prefeitura precisa criar para colocar o serviço em funcionamento e, por enquanto, não tem previsão de que isso possa acontecer. O Lucas Josino é quem está com essa pauta, vai trazer os detalhes aqui para a gente, né, Josa? Boa tarde para você. E aí, Josa? Boa tarde, meu irmãozinho. O que é que a prefeitura vai fazer ou já está fazendo? Que queda de braço é essa, né, meus amigos? Boa tarde para todos nós, para os nossos ouvintes, excelente semana. Empresas dizem que sim, prefeitura diz que não. Essa é a realidade do que está acontecendo em relação ao serviço de transporte de aplicativos para motos aqui na cidade de São Paulo. A Uber continua com o serviço na Zona Sul e também na Zona Leste, como você disse, Joel, e a 99 Táxi disse que a partir de amanhã começa a oferecer também essa modalidade em toda a capital paulista. Como que funciona? A pessoa vai lá pedir um aplicativo, lá um transporte, e aparece lá vários serviços, carro, táxi e também moto, e aí consegue pegar a moto pagando um valor mais barato. Segurança, essa é a preocupação da prefeitura, desde que esse assunto começou. Por isso, no dia 6 de janeiro, a prefeitura assinou um decreto, por meio do Ricardo Nunes, o prefeito, proibindo esse tipo de atividade aqui na cidade de São Paulo, proibindo e não regulamentando o serviço de mototáxi, como é dito, né, como é o nome, aqui na capital paulista. Então não pode. Só que as empresas dizem que estão embasadas numa lei federal, e nessa lei federal se sobrepõe à lei municipal, por isso elas continuam funcionando. A prefeitura, por sua vez, disse que vai aplicar multas e vai aumentar a fiscalização nos bairros onde esse serviço está acontecendo. Por exemplo, estão colocando mais blitz de polícia militar. E aí, se um motoqueiro é flagrado prestando esse tipo de serviço, a moto é apreendida. E essa é a ordem da prefeitura, para que se apreenda essas motos que estejam fazendo esse tipo de modalidade. Não pode aqui na capital paulista. O mesmo está acontecendo no Rio de Janeiro. A partir dessa semana também começa a ofertar esse tipo de serviço. E o prefeito também falou que não é legalizado na cidade. Só que o mototáxi é o principal transporte nas favelas dos morros cariocas. E aqui em São Paulo também tem isso. Inclusive, o próprio estado de São Paulo, o jornal, fez uma matéria no começo desse ano mostrando que no Grajaú são vários mototáxis que fazem o serviço ali de forma ilegal e irregular da estação do terminal de ônibus para as casas das pessoas. Isso também já acontece aqui na cidade de São Paulo. E a prefeitura continua batendo o pé e também mostrando a regulamentação que não acontece aqui na cidade, vai aumentar a fiscalização, e o próprio prefeito já disse que se a Uber quer ser contra a cidade de São Paulo, a prefeitura vai ser contra a Uber e também qualquer empresa que oferecer esse tipo de serviço. É uma queda de braço que ainda vai ter um monte de capítulo, viu, Joel e Ana? E é claro que a gente vai acompanhar todos eles. Vamos, porque é fundamental para a cidade, né? No que vai dar isso? Só no ano passado, infelizmente, nós perdemos 374 motociclistas. 374. Um aumento de 40%, preste atenção nisso, em relação a 2019. Por que 2019? Período pré-pandemia. Então o nosso trânsito está cada vez mais confuso, cada vez mais perigoso. Esse tipo de transporte pode causar confusão, problema. Nós temos uma fila de cirurgias ortopédicas aqui enorme em São Paulo. Imagine se tem gente esperando para passar por uma cirurgia ortopédica. Provavelmente se acidentou no trânsito aí. Hoje, com essa condição, imagine com mais motos circulando, levando pessoas. Então nós temos que tomar cuidado mesmo e avançar com prudência. Ou nem avançar. Acho que o ponto é esse.
É algo que coloca a pessoa em risco, não adianta falar que não. Você que é motociclista sabe bem disso. Você sozinho numa moto já é arriscado. Com dois ainda, a situação fica mais complicada ainda. Então, por isso que a prudência ela tem sempre que imperar nesse tipo de decisão, né? Por isso que a prefeitura não está liberando de bate-pronto. Nesse caso, nós temos que procurar entender mesmo as adversidades. É o mesmo posicionamento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje mesmo nós conversamos, eu e o Josino, com o Marcos Sadoc lá no Rio de Janeiro. Foi a mesma coisa. Está rolando e a Prefeitura não quer e não permite. Então vai ter fiscalização daqui para frente. O negócio é ver se a fiscalização pega, né? E uma coisa que essas empresas devem estar observando, e a gente vai observar também, porque a queda de braço é grande, como disse o Josino, o prefeito de São Paulo escolheu as motos para uma campanha de trânsito em São Paulo, né? A faixa azul, que tem dado resultados excelentes, é uma prova disso, né? Então, esses aplicativos estão entrando numa área que a prefeitura está olhando com muita atenção, o que é bom. É bom que isso aconteça, porque a gente teve uma redução significativa dos acidentes em São Paulo quando reduziram a velocidade máxima das vias, mas esse efeito acabou. A gente está vendo uma explosão de acidentes e mortes de motociclistas com os aplicativos de entrega de comida principalmente. Imagine com transporte de passageiro. Gente que muitas vezes nem anda de moto, não tem habilidade, porque não é só habilidade para pilotar, é para andar na garupa também. Você tem que saber como se posicionar ali direitinho. Então, é um negócio que tem que ser bem estudado para ver se de fato dá para liberar, não dá, se dá para liberar numa parte só da cidade ou não. Não dá para chegar chegando como essas empresas faziam. Nisso eu concordo com a prefeitura. Como fez a Uber e na sequência fez a 99 na mesma onda. Agora veja como é necessário a gente melhorar cada vez mais o transporte público, né? A gente só discute isso porque hoje o nosso transporte público não é legal e muitas pessoas se sujeitam a isso. Imagina se você tem um transporte público legal, digno, que chega no horário, que você consegue ser transportado, conduzido, não com seriedade, mas com dignidade dentro do busão ou dentro do trem. Você ia cogitar subir na garupa de uma moto? Óbvio que não. Então o caminho sempre é o transporte público. Sempre, né? Por isso que nós cobramos tanto aqui melhorias para o transporte público. A Via Mobilidade, por exemplo, que vem apresentando, jogando na realidade muitos problemas para os usuários do transporte público. Hoje não foi diferente. Teve uma explosão aonde? Numa estação, você me falou? Na Vila Leopoldina. A gente já vai mudar de assunto para dar um tchau só para fazer uma Josino? introdução, só para fazer a introdução. Foi na Vila Leopoldina. Na Vila Leopoldina estourou o quê lá? Uma subestação de energia. Pegou fogo, explodiu e pegou fogo. Aí o pau cantou. Foi. A linha até agora há pouco, deixa eu ver se continua. Nesse minuto, tem uns minutinhos que eu olhei, se ainda estava com velocidade reduzida, foi necessário chamar apoio de ônibus. Segue, a linha 8 segue com velocidade reduzida. Complicado isso, viu? E o que mais estranha a gente é que antes dessa empresa assumir, não havia esses problemas todos. Tinha problema, claro, mas uma proporção muito reduzida comparado com isso. Exatamente. E que vai ao encontro das informações que nós recebemos de pessoas lá de dentro, de que muitos funcionários que foram colocados, infelizmente, não têm expertise do negócio. Não sabem muito bem como proceder em determinadas situações. Josino, mais alguma coisa, meu irmãozinho, a ser colocada? Você trocou uma ideia com o Sadoc também a respeito desse tipo de transporte que está sendo discutido aqui em São Paulo. A situação lá do Rio de Janeiro, vocês conversaram ou não? Troquei uma ideia. Assim, a gente está fechando uma matéria, inclusive, para o Jornal da Band de hoje sobre isso, sobre essa situação aqui em São Paulo e no Rio, mas vocês foram perfeitos falando sobre o transporte público. Todo dia é um problema danado e a tarifa cada vez ficando mais cara, R$ 4,40. As pessoas buscam alternativas que sejam mais baratas e menos demoradas, né? Você imagina, todo dia problema na linha 8, linha 3, linha 1. As pessoas não aguentam mais tanto problema no transporte público, né, João? Boa, Josino. Um abraço pra você, boa semana, viu, querido? Tamo junto. Quem tá é nós. Um abraço. É nós que tá, Valeu. meu irmão.